Boa noite. Nesse culto nós queremos começar hoje lendo em Jó 29, do 21 ao 24, onde diz: Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa. Nesse trecho de Jó, nós vemos ele lembrando do período antes de toda a luta que ele passou, onde perdeu todos os seus bens, todos os seus familiares. E eu aproveito para perguntar se nós temos sido sal e luz, como Jesus nos disse para sermos em Mateus 5. Nesse tempo de reclusão, nesse tempo onde nós estamos em casa, mais cuidando uns dos outros, nós temos sido sal e luz na vida daqueles que estão ao nosso redor, que possamos, quando olhar para trás, lembrar que nós fomos sal e luz e que nós fizemos a diferença nesse tempo. Te convido para abaixar tua cabeça em casa, a gente poder começar esse culto orando e nos colocando na presença do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que nós temos vivido, Senhor. Porque tu tens cuidado de nós, tu tens guardado a nossa vida. E queremos, Senhor, resplandecer cada vez mais a tua luz, fazendo a diferença por onde passarmos. Nos ajuda, Senhor, a amarmos aquele que está ao nosso redor, Senhor, aquele que está ao nosso lado. E também, Senhor, queremos nesse momento engrandecer o teu nome e te adorar com os nossos louvores. No nome de Jesus. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para
Senhor, nós queremos, diante desse amor, diante dessa verdade, aquietarmos o nosso coração nessa hora para contemplarmos a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós te damos a liberdade, vem falar conosco. Aumenta a nossa fé nessa noite, nos traz revelação daquilo que vamos meditar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Com alegria que mais uma vez nós estamos aqui para anunciarmos as boas novas do Evangelho, para manifestarmos o amor de Deus através de um culto, não no formato que nós estamos acostumados, mas um momento de cultuar a Deus em espírito, em verdade, com sinceridade de coração, através dos louvores, através da meditação da palavra, através da oração. E nessa noite nós queremos conversar um pouco a respeito da vontade de Deus. Como descobrir a vontade de Deus? Você já se fez essa pergunta? O que Deus quer que eu faça? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. A gente tem a tendência de querer descobrir a vontade de Deus em todos os detalhes da nossa vida. O que Deus quer para cada área? A gente se preocupa em tomar as decisões corretas. Com quem a gente vai casar? Quando a gente vai ter filhos? Quantos filhos a gente vai ter? Onde eu vou morar? Que faculdade eu vou fazer? Em relação ao meu trabalho, quais são as melhores decisões que eu vou tomar? Ou até qual é o melhor tipo de tratamento médico? Em todas essas questões, a gente tem o hábito de buscar a vontade de Deus. Isso é uma prática na vida cristã e às vezes até de quem não é cristão. E a busca por encontrar a vontade de Deus, na verdade, é uma busca por certeza. Porque a certeza, ela nos ajuda a nos sentirmos mais seguros. E a segurança, ela nos afasta do medo. Então, quando a gente tem uma confirmação da vontade de Deus, isso é da vontade de Deus. Esse é um ambiente seguro para nós. E todas essas questões da vida, do dia a dia, das menores às maiores, elas são importantes. Não significa, no entanto, que a gente tenha que descobrir a mente de Deus, sabe? Eu tenho que saber quem exatamente é a pessoa que Deus quer que eu case. Ou eu preciso saber de uma forma muito clara qual a vontade específica de Deus para essa área. Às vezes a gente se prende nessas questões. A gente vai entender melhor um pouco isso hoje. Nós não temos como descobrir a mente de Deus. Existe uma vontade de Deus que é a vontade oculta, a vontade secreta de Deus. E talvez eu e você nunca teremos acesso a ela, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador. Mas por outro lado, nós podemos conhecer a vontade revelada de Deus. E Ele revelou essa vontade nas Escrituras, a respeito de si mesmo, a respeito dos caminhos, da lei dele para nós. E tem um texto bíblico chave a respeito da vontade de Deus, que está no livro de Deuteronômios, capítulo 29, versículo 29. E lá diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Esse é um texto muito importante porque ele traz essa realidade de que em Deus existe uma definição de uma vontade oculta e uma vontade revelada. E nós muitas vezes deixamos de evoluir na nossa fé porque ficamos presos tentando descobrir qual é a vontade oculta de Deus. E eu me pergunto o seguinte: será que esse nosso desejo de acertar, de fazer a vontade de Deus, realmente é porque nós queremos agradar a Ele? Ou é porque nós queremos nos sentir seguros, não queremos errar? Queremos permanecer no conforto da segurança. Buscar certeza não é errado.
nessas coisas. É bom a gente considerar as consequências das nossas escolhas. É bom a gente buscar conselhos sábios. É bom a gente refletir em espírito de oração antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer coisas. Isso tudo é prudência, é importante de ser feito. Mas será que nós queremos que Deus nos diga exatamente o que nós devemos fazer para que nenhuma fé seja necessária? Qual é a motivação do meu e do teu coração quando nós queremos descobrir a vontade de Deus? Muitas vezes a gente não está tão preocupado com a vontade moral de Deus, que é a vontade revelada. O Caleb tem uma pulseirinha no braço, muito conhecida. Quando eu comecei na juventude, ela já existia, é OQJF. A dele é em inglês, mas tem o mesmo significado e diz: o que Jesus faria? E essa é uma pergunta muito sábia, porque em muitos momentos da nossa vida a gente precisa parar e se fazer essa pergunta. Nesse momento, nessa hora, no meu lugar, o que Jesus faria? E essa pergunta muitas vezes nos livra do erro. Mas nesse momento nós também precisamos olhar para o nosso coração. Por que eu quero acertar? Por que eu quero fazer a vontade de Deus? E se realmente eu tenho o desejo de fazer a vontade de Deus por amor a Ele, por entender que aquilo que foi revelado pertence a mim, eu posso me contentar com a vontade dele que foi revelada. E aí nós queremos ler o texto principal dessa noite, também em Deuteronômios, na mesma página. Só que no capítulo 30, a partir do versículo 11, diz assim: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, e ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhe dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Até aqui. A palavra de Deus nesse trecho ela é muito clara a respeito da vontade de Deus. Se o meu e o seu desejo realmente é agradar o Senhor e fazer a vontade dEle para não errar, para ser um aroma agradável na presença daquele que te criou, te amou e te escolheu, a vontade dEle já foi revelada. Mas a bondade dele é tão grande que a vontade moral dele, baseada na lei moral dos mandamentos e princípios bíblicos, te dá muitas opções. Quando Deus diz que é desejo dele que você se una à sua mulher e os dois se tornem uma só carne, Deus não vai te dar o nome da pessoa que você tem que casar, mas a Bíblia ensina que você não pode se colocar em julgo desigual.
Você precisa, antes de escolher o seu esposo, a sua esposa, você precisa unir propósitos. Já ter o sustento do teu trabalho. A Bíblia mostra o caminho, através da vontade de Deus que já foi revelada. Mas o perigo é quando nós usamos métodos que às vezes nem bíblicos são. Fazemos uma oração, pedimos para Deus revelar através de alguém, através de um texto, através de uma situação. E às vezes acontece, Deus até permite, talvez até para provar nossa fé. E aí você recebe um nome de alguém, ou para qualquer outra situação da tua vida. Estou falando mais sobre relacionamento, mas isso funciona para qualquer situação da tua vida, onde você está buscando a vontade de Deus. E aí de repente aparece um nome, ou uma porta se abre, e você ousadamente diz: essa é a vontade de Deus, esse é o sinal. E você se atira naquilo com fé no sinal, se isentando da responsabilidade de que a escolha foi sua. Deus pode nos dar sinais. Não estou dizendo que não. Deus usa pessoas para apontar direções. Deus usa sonhos. Deus mostra, às vezes até através de uma coincidência. Deus está falando através da palavra. Mas isso não pode ser determinante na tua vida. O que é determinante é a lei que já foi revelada. Que o nosso desejo seja realmente cumprir a vontade de Deus, por amor a Ele, e fazer as escolhas certas. E quando Deus não fala a vontade secreta dEle, aquilo que é oculto, que pertence a Ele, isso significa que Ele está distante de nós? De maneira nenhuma. Incerteza não significa que Deus está distante. Nós podemos sentir dúvidas sobre alguma situação, alguma decisão que temos que tomar, e ainda assim descansar no conhecimento de que Deus está conosco. Nós podemos confiar nele mesmo quando Ele não nos revela o que nós devemos fazer. Ele está dirigindo os nossos passos, enquanto nós estamos dando os passos. Nós não ficamos esperando numa fé inativa até que Deus fale, para que aí nós comecemos a caminhar. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem faz planos, não é bem esse, mas o homem caminha, mas é o Senhor que dirige os passos. Agora me deu branco, anotei aqui. Mas você pode olhar depois, Provérbios 16:9. Você caminha, você traça o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os teus passos. E nesse processo, Deus nos chama para confiar nele. Enquanto você dá passos de fé, assim foi com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Senhor, realmente essa é a tua vontade? Se for essa a tua vontade, Deus, me mostra, pelo menos no mapa. Eu vou aqui botar um mapa, Deus, e vou botar o meu dedo, e onde for é a terra que o Senhor vai me mostrar. Abraão não fez isso. Abraão exerceu a fé, e ele é o pai da fé. E quando nós olhamos para Abraão e aprendemos com ele, nós aprendemos que ele se baseou na vontade revelada de Deus. Quando ouvirem a minha voz, me obedeçam. E quando nós desenvolvemos essa confiança em Deus, nós aumentamos a nossa fé. Nós não sabemos tudo aquilo que Deus sabe, e nunca saberemos. Mas nós temos um Deus que cuida de nós, em quem nós podemos confiar. Ele sabe todas as coisas. E quando nós damos passos, mesmo que incertos, e às vezes até erramos, Deus usa aquilo para nos ensinar e converte aquilo em bênção de alguma forma, porque agimos com confiança nele, dentro daquilo que ele espera e nos ensina pela sua palavra. E podemos ter certeza de que Ele está conosco. Então, confiar na vontade de Deus envolve descansar ativamente na sabedoria dEle e nos submetermos à sua palavra. Enquanto as coisas ocultas de Deus permanecem em mistério, nós sabemos que a vontade dele envolve o cultivo da santidade e o cultivo de ações de graça. É
É isso que Deus quer. Não importam as escolhas que você vai fazer no seu dia a dia, talvez em relação à sua vida profissional, você está esperando Deus mostrar, e é bom que você tenha um tempo de oração antes de tomar qualquer decisão. Não haja por impulso, não age na emoção. Mas se você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, Deus vai revelando a vontade dele a você. Nós só sabemos aquilo que a pessoa gosta, o que ela espera, o que ela quer, quando nós temos intimidade com ela. Com desconhecidos nós não temos isso. Mas na medida que você, nesse processo de conhecer a vontade que Deus já revelou na palavra, você se aproxima dele e tem relacionamento com Deus, ele vai revelando coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Possivelmente até a vontade dele, secreta. E pode sim ser muito específico na sua vida. Mas não baseie as suas decisões somente naquilo que talvez ele nunca vai revelar. Baseie as suas decisões naquilo que ele já revelou. Seja íntegro, seja perseverante, seja amoroso, seja fiel. Ame a Deus, coloque ele em primeiro lugar. Cuide da sua família, ore, trabalhe. Faça aquilo que ele designou nos mandamentos e princípios dele. Enquanto isso, você verá a mão dele te conduzindo por um caminho seguro, por um caminho abençoado. Nós podemos ser tentados a nos preocupar com o amanhã, mas quando olhamos para a vontade revelada de Deus, ela nos convoca a uma vida de obediência hoje. Não fique se preocupando com o amanhã. O que vai ser amanhã? Deus me mostra, Deus me revela, usa alguém para me falar. Deus já falou, está na palavra. Gaste esse tempo que você anda ansioso e preocupado estudando a Bíblia. Conheça a vontade de Deus que ele já revelou e viva de acordo com ela. Assim como o Pedro, que um dia tirou o pé dele de dentro do barco para caminhar sobre águas, porque Deus já tinha revelado naquele momento a vontade dele. Vem, Pedro. E ele foi e deu passos de incerteza, errou, mas Deus usou aquilo para trazer fé ao coração dele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, buscando auxílio para tomar decisões, nós aprendemos a pedir ao Senhor orientação, sabedoria, ao Espírito Santo. Nós aprendemos a andar pelo Espírito Santo em humildade, independência dele. Nós buscamos sabedoria de conselheiros confiáveis e sábios. Nós ouvimos e honramos os nossos pais, as nossas mães. Nós consideramos os nossos dons, as nossas prioridades, os nossos recursos. Tudo isso influencia na hora de você tomar uma decisão. Na hora que você está buscando a vontade de Deus, considere todas essas coisas. Nós não entramos por uma porta apenas porque ela está aberta. E às vezes derrubamos uma porque ela parece fechada. Não é assim que funciona. Às vezes apenas a gente tem que fazer alguma coisa, botar o pé no mar para que ele se abra. E outras vezes a gente vai ter que só esperar até que o nosso caminho se torne claro. Como discernir os tempos? Conhecendo o Senhor. Conhecendo o Senhor. E eu quero encerrar com o versículo de Romanos 12, 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida nessa situação que você está orando hoje? Deus, o que tu quer que eu faça nessa situação? Sabe onde você vai encontrar a resposta? É na presença dele. Não espere pela revelação mística, profética. Deus usa essas coisas, mas não é isso que direciona a sua vida. O que direciona é a luz da palavra dele, que é Jesus, que já foi revelado. Os dons, os mistérios, eles vêm para confirmar. Eles servem como sinalizadores daquilo que Deus já revelou. Eles vêm para confirmar: Deus, eu estou com você, Ele está do seu lado te dizendo isso. Mas não se mova apenas por essas coisas. Guarde a sua mente
É ali que você vai experimentar a vontade do Senhor, não se conformando com este século, sendo transformado pela renovação da sua mente. E isso acontece quando você troca a tua natureza caída, as inclinações para esse mundo, as prioridades terrenas por aquilo que é santo, por aquilo que é eterno, por aquilo que é divino. Busque as coisas lá do alto, busque as coisas de Deus, se encha da palavra dele. Essa é a renovação da sua mente, e é isso que vai te levar a ser conduzido a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes em inúmeras opções diante de você, e você vai ter que tomar a decisão. Aplique fé, seja ousado. O seu coração está ligado ao Senhor. Tome a decisão e diga: sim, eu senti direção de Deus, e essa é a decisão que eu vou tomar. Eu entendo que essa é a vontade de Deus, porque está de acordo com a palavra. E nesse momento o Espírito Santo falou com você. Seja corajoso, tenha fé naquilo que Deus revelou, e provavelmente você vai experimentar aquilo que Ele ainda não revelou, que está guardado para aqueles que o temem. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite, e queremos olhar para o nosso coração, Senhor, que muitas vezes está travado, com medo, esperando a segurança da Tua direção secreta, quando nós já temos a direção revelada. Pai, nós queremos nessa noite abrir o nosso coração para Ti e dizer: Espírito Santo, nos leva a um novo nível nessa noite de confiança em Deus, de satisfação com a vontade que já foi revelada, os mandamentos, os decretos, esse caminho que Deus Tu já colocou diante de nós. Eis que hoje coloco diante de Ti 2 caminhos, a morte e a vida. Escolha a vida e viva. Nos dá coragem nessa noite para viver essa realidade, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ore a Deus enquanto você ouve essa canção. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, em nome de Jesus. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outra além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero Te ver como nunca Te vi, tocar-Te, sentir Tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o Teu coração, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer
Amém. Glória a Deus. Que nós possamos crescer nesse relacionamento, nessa intimidade, nesse desejo por conhecer a Deus. E na medida que conhecermos a Ele, conheceremos as profundezas da sabedoria. E o princípio dessas coisas é o temor a Deus. Tema a Deus a ponto de não conseguir passar um dia sem obedecer. E nesse caminho nós conheceremos a profundidade da sabedoria dEle. Amém? Nós queremos orar para que você tenha uma semana abençoada. Coloque seus motivos agora na presença de Deus, aquilo que você já sabe que vai enfrentar nessa semana. Peça que essa sabedoria do alto desça sobre você e que você possa confiar que Ele está com você todos os dias. Segure na mão das pessoas que estão perto de você, esteja junto das pessoas que te amam, que você ama, e consagre a sua família, a sua vida ao Senhor. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos ama tanto. E o Senhor faz muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Obrigada porque nós podemos confiar num Deus tão grande, tão poderoso e que tem tanta misericórdia. Mesmo quando nós erramos, falhamos, nos perdoa, Pai. O nosso desejo é desenvolver o nosso relacionamento contigo, acertar. E muitas vezes querendo acertar, nós saímos do caminho da fé. Nos alinha nessa noite de novo. Queremos estar lado a lado ao Senhor. Nos ajuda nessa semana que se inicia, tudo que temos pela frente. Abençoa cada um agora nos seus motivos, nos seus pedidos. Abençoa cada família que está nos ouvindo. Que o Senhor nos dê saúde, nos dê fé, nos dê confiança e nos encha do teu amor. Obrigado, Deus, pela tua presença, pela tua palavra e pela tua bênção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um abraço carinhoso de todos nós da Igreja Seara. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus, em nome de Jesus.